pergunta que se faz é como é que um usuário do serviço de saúde vai ter conhecimento do controle social se ele não foi formado pelo SUS em nenhum momento da vida dele, nem na educação fundamental ou média. Como ele vai ter esse conhecimento? Se mesmo nós, profissionais da saúde, muitas vezes não conhecemos esses espaços de controle social. Então, a ideia do vídeo é realmente fomentar que profissionais da saúde possam replicar um trabalho. Os trabalhos são os mais diversos possíveis. A gente vai trazer alguns direcionamentos para um tipo de trabalho advindo da nossa experiência de alguns anos aqui com foco no controle social. Os primeiros pontos, acho que para a gente iniciar esse vídeo, é saber exatamente o que é o controle social. Então, a nossa Constituição, em 1988, prevê a participação da comunidade, uma das coisas mais importantes da nossa conquista social, a participação da comunidade no controle das ações públicas. A Constituição de 1988 prevê o SUS. O SUS, através da Lei 8.080, de 1990, ele reafirma a participação da comunidade no controle de todas as ações públicas, sejam elas diretamente realizadas pelo Estado, sejam elas por ONGs ou por prestadores de serviço diversos. O controle social. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. O capítulo 2º dos princípios e diretrizes da Lei nº 8.080 nos informa em seu artigo 7º o seguinte: as ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, o SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios do inciso 8º, a participação da comunidade. A Lei 8.142, ela prevê como vai se dar exatamente essa participação popular. Como seria? Através dos conselhos e das conferências de saúde. O que são os conselhos, o que são as conferências de saúde? Isso é um dos pontos mais importantes. Nas conferências de saúde, elas acontecem no máximo há 4 anos, num período de máximo de 4 anos, e é uma consulta à população do que a população gostaria, quais os pontos, quais as demandas dessa população para se estruturar as ações em saúde. A conferência de saúde acontece no âmbito do município, do estado, da federação, e a ideia da conferência de saúde é reunir a população, toda a representação, usuários do SUS, representantes de associações, trabalhadores do SUS, gestores, prestadores de serviços, reunir essa população para saber como andam as políticas públicas, o que é necessário mais, o que essa população precisa de novos serviços, de equipamentos. Então, o gestor vai ler esse material da conferência, a população toda participa, nas suas representações, associações, profissionais, gestores, usuários do SUS, prestadores de serviço, todo mundo participa e pede o que a gente precisa na saúde. Conferência de Saúde. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei nº 8.142 de 1990 nos informa sobre a Conferência de Saúde, que ocorre no máximo a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais. Sua função é avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Com a participação nas conferências de saúde, a população pode levar suas demandas para guiar as políticas públicas de saúde. No final da conferência, é elaborado um relatório contendo todas estas propostas, o qual serve como guia para os gestores para dar resposta ao que a população solicitou. Se a gente, por exemplo, a população numa conferência de saúde pedir a implantação de 2 CAPs aqui no município de Curitiba, o prefeito vai ler esse material, o relatório final da conferência, e vai direcionar essa verba pública para responder ao que a gente precisa. Esse é um dos primeiros, das grandes conquistas do controle social, as conferências de saúde. Nessas oportunidades, nessas conferências ou em outros espaços, a gente elege pessoas que vão fiscalizar, vão ver se o que a gente pediu está sendo realmente realizado. Se os gestores, se o prefeito, se o governador, se o presidente
estão fazendo o que a gente pediu para eles fazerem. Nessas duas instâncias, tanto conselho quanto conferência, a gente consegue, de um lado, pela conferência, levar as nossas demandas, o que a gente precisa, para os gestores. Nos conselhos, a gente vai cobrar, fiscalizar nos equipamentos diversos de saúde o que eles estão fazendo. A ideia do conselho é realmente fiscalizar se o que a gente pediu nas conferências vai ser implementado, vai se realizar. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Na composição dos conselhos e conferências, os usuários possuem representação paritária com os demais membros, isto é, do número de representantes total da comunidade nos conselhos. 50% são usuários do SUS, 25% são trabalhadores da saúde e os outros 25% são reservados a gestores e prestadores de serviços. Contudo, uma das grandes dificuldades dos conselhos atualmente, dessa participação popular, é que muita gente realmente não sabe o que é um conselho, o que é uma conferência, como realizar essa participação. Esse é um dos pontos mais gritantes, acredito, atualmente na nossa formação social. A falta de conhecimento é generalizada a respeito do controle social e esse é um dos pontos que impossibilita demais ou inviabiliza ou dificulta a participação da população nesse controle do dinheiro público. Qual seria, contudo, nossa participação enquanto profissionais da saúde junto ao controle social? E por que fomentar a mobilização popular para o controle social? Devemos realizar ações para que ocorra o fortalecimento das populações quanto às reivindicações dos seus direitos e fiscalização das ações públicas. Se cada um de nós, profissionais da saúde, compreender a importância de realizar ações para fortalecer o controle das ações públicas, podemos então auxiliar os cidadãos para que possam se proteger e cobrar ações públicas que respondam às suas necessidades. A fórmula é simples. As ações para o fortalecimento comunitário proporcionam um empoderamento da comunidade, o que conduz a uma ampliação do seu poder para reivindicar suas demandas, conquistar avanços para a saúde e, com isso, proteger sua comunidade. Ok, mas como realizar tudo isso na prática profissional? Ressaltada a importância do tema do controle social para o fortalecimento das pessoas em vulnerabilidade social, fica a pergunta para os profissionais de saúde: como estruturar o trabalho, como fazer essa mobilização social acontecer? Uma das ações possíveis, que eu acho que é o primeiro passo da gente, é montar dentro dos equipamentos de saúde que a gente está trabalhando, seja centro de atenção psicossocial, seja unidade básica de saúde, grupos de duração de 1 a 2 horas semanais. Na nossa experiência, uma das coisas importantes que a gente aprendeu foi organizar esses espaços como cursos de controle social, por exemplo. Porque muitos usuários ou familiares trabalham em horário comercial. Estruturando como curso, com certificado expedido pela própria instituição, é possível que esses profissionais que trabalham, esses usuários que são profissionais e trabalham em horário comercial, peçam a licença do trabalho para participar do curso. Vários servidores públicos, por exemplo, que são usuários, que são familiares, que estão nos cursos com a gente, conseguem transferir o horário do trabalho e estar participando do curso. Diversos CAPs têm estruturado assembleias. As assembleias são espaços onde os usuários e os profissionais podem estar trazendo questões internas deste serviço e o profissional ele pode estar se utilizando deste espaço para trazer temáticas do controle social, para que estejam fortalecendo os usuários. Outra oportunidade é realizar ações de formação para o controle social junto às assembleias. Converse com o gestor local e veja o seu chefe imediato e veja essa possibilidade. Há sempre formas de negociação tranquilas e possíveis para esse trabalho. Maravilha, estruturamos esse encontro. Agora, o que abordar? Como conduzir esse encontro? Uma das temáticas principais que é foco desse vídeo é o controle social. Os usuários, familiares e participantes têm que estar bem inseridos no tema. Para isso, o profissional é interessante que se envolva com garra. A ideia é instrumentalizar esse grupo para que ele entenda o que é controle social, o que é uma conferência de saúde, o que é um conselho, como participar desses espaços e as dificuldades que não são poucas.
A estruturação de ações para o controle social deverá possuir alguns requisitos: conhecimento do profissional e do usuário sobre o controle social, conceitos, potencialidades, dificuldades e estruturas que o subsidiam, estruturação de grupos e contratação com a gestão imediata. Outro ponto de apoio possível para o profissional é levantar, mapear na rede quais os espaços que proporcionam cursos de controle social, dessa forma inserindo os usuários do seu serviço nesses espaços. A ADOM, por exemplo, em parceria com o curso de terapia ocupacional da Universidade Federal do Paraná, promove cursos semestrais, então 2 cursos anuais, para tratar desse tema, do controle social em saúde mental, com foco em saúde mental. Maravilha! Qual o outro ponto que não dá para perder, que a gente, profissional de saúde, não consegue deixar passar nesses encontros? A legislação, as portarias, como se configura a saúde no campo que você trabalha. Por exemplo, no campo da saúde mental, é extremamente importante a gente conhecer algumas portarias. Algumas delas atualmente impõem que todos os CAPs AD em capitais dos estados tenham que ser transformados em CAPs AD 3. Quer dizer, o CAPs que funcionava das 8 às 18 horas, agora vai funcionar 24 horas, com uma equipe ampliada. Isso é direito em saúde mental. Isso são as coisas que os usuários precisam saber, porque é isso que eles vão cobrar nos espaços de controle social. Logo, os usuários e os familiares participantes têm que saber o que cobrar, o que esperar do serviço de saúde mental. Por um lado, então, a gente tem ações para fortalecer esses participantes sobre o controle social, estrutura, formas de apoio. Por outro lado, a gente tem ações para fortalecer os usuários sobre a saúde, sobre o que eles têm que receber de ações. Alguns exemplos de portarias podem ser citados. A portaria número 130 de 26 de janeiro de 2012 nos informa que o CAPS AD3 qualificado será implantado com a observância das seguintes diretrizes. Todos os CAPs tipo 2 das capitais dos estados da federação serão transformados em CAPS AD3. O Serviço Hospitalar de Referência em Saúde Mental, regulamentado pela Portaria número 148 de 31 de janeiro de 2012, prevê um leito psiquiátrico em hospital geral para cada 23 mil habitantes. Curitiba, por exemplo, por sua população, deveria ter 76 leitos. A cidade, contudo, ainda não possui nenhum leito psiquiátrico em hospital geral até o momento. Outro trecho importante da Portaria número 130 de 2012 é que o CAPS AD3 novo será implantado na proporção de 1 para cada grupo populacional de 200 a 300 mil habitantes. Você viu a importância de conhecer as leis e portarias? Uma das coisas mais importantes para o profissional é conhecer as redes de proteção aos diferentes direitos humanos, como o Ministério Público, associações, tribunais de contas, e apresentá-las aos usuários. É importante que esses profissionais que trabalham com esses grupos levem até essa população outros profissionais, até mesmo do Ministério Público, do Tribunal de Contas, das próprias associações e ONGs, que possa vir até essa população e esclarecer algumas dúvidas. Esse profissional tem que se colocar como um elo de ligação. É importante que o profissional conheça as redes de proteção aos diferentes direitos humanos, como, por exemplo, o Ministério Público, ouvidorias, associações, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Saúde Suplementar, entre outros, e apresente aos usuários. É importante também que os profissionais que trabalham com os grupos levem até eles profissionais de instituições-chave na defesa dos direitos humanos, para assim fortalecer o elo de ligação e dar maior estrutura a todos os usuários para a proteção dos direitos humanos. Outro ponto importante, que são as nuances da prática, é o profissional, antes de configurar esse espaço de encontro, pesquisar quando acontecem as reuniões dos conselhos municipais de saúde, dos conselhos estaduais de saúde ou mesmo dos conselhos locais de saúde. Por quê? O conselho de saúde costuma se reunir em alguns lugares com menor periodicidade, mais uma vez por mês. Então, é interessante que o profissional de saúde configure esses encontros nesse mesmo horário. Se as reuniões acontecem de terça pela tarde, uma vez por mês, configure o seu grupo de terça-feira pela tarde. Por quê?
3 vezes por mês, você vai estar com um grupo trabalhando esses conteúdos. Uma vez por mês, você já vai direto nas reuniões dos conselhos. Com isso, o profissional consegue dar apoio para esses usuários lá, para se inserirem concretamente nesses espaços. Quando o profissional de saúde estiver com os usuários e familiares nos espaços de controle social, seja conferência, sejam os conselhos ou mesmo as comissões, vai perceber que esses espaços são bastante difíceis, tem algumas dificuldades inerentes a ele. Alguns usuários, quando forem levar denúncias, casos ou exigir posturas e ações públicas embasados em lei, podem receber da gestão e dos participantes que já estavam vinculados à comissão, podem receber algumas posturas bastante agressivas ou defensivas. Então é importante que o profissional estabeleça, junto com todo o grupo que ele está trabalhando, uma rede de apoio mútuo, para que quando um usuário vá trazer alguma denúncia, os outros sustentem, deem suporte para esse usuário. Dessa maneira, as denúncias, as cobranças de ações públicas acabam sendo mais efetivas. Existe uma linguagem dentro da Comissão de Saúde Mental, como existe Medicaid, eu não sei como é que nós poderíamos dar o nome. Existe uma mensagem, um uso de siglas, de jargões, de uma série de coisas assim, que os profissionais, os gestores principalmente, eles trocam ideias entre si e nessa troca de ideias eles fazem, não é o CIS, o SAMU todo mundo já conhece, mas é o SEMU, e quem vai a primeira vez, o que é isso? Não sei o que é isso. Quando eu comecei a frequentar, eu não sabia nem o que era a diferença entre gestor e outras coisas. Aí eu precisei aprender tudo isso. Dentro dos espaços de controle social, o profissional pode auxiliar o grupo a encaminhar denúncias, cobrar ações públicas resolutivas e auxiliar os participantes na compreensão dos conteúdos abordados nesses espaços. Uma outra possibilidade é que, a partir do momento que esse grupo já esteja formado e fortalecido, o profissional forneça informações sobre o embasamento legal para a implantação e formação de associações. O profissional pode estar acompanhando os usuários nos primeiros passos da associação. Ele também pode estar orientando e capacitando os usuários quanto à forma de captação de recursos. Uma das possibilidades da captação de recursos é que os usuários podem estruturar sites como espaços de denúncia, para estar recebendo denúncias e aproximando a população. Eu represento uma associação, a ADON, que é a Associação de Auxílio e Apoio aos Portadores de Transtorno de Distúrbio de Ordem Mental. Essa associação surgiu por um problema pessoal, que eu sou mãe de uma pessoa que tem um problema psiquiátrico e precisou de tratamento, eu precisei de auxílio no SUS. Daí, nessas circunstâncias, eu passei por uma vivência em que eu vi que as dificuldades das pessoas em relação ao atendimento público ou privado na saúde mental. Eu, pessoalmente, não tinha ideia nenhuma do que era associação, mas, de face aos meus percalços, eu resolvi aderir. Foi formado por 3 pessoas, familiares, enfermos e a assistente social, que visava, no caso, mais um entendimento de cidadania. Depois, por outras circunstâncias, ela saiu e eu passei a exercer a função de presidente. Foi difícil porque no começo, a primeira coisa que eu entendi é que uma andorinha só não faz verão. Que é necessário a junção de pessoas que têm o mesmo ideal, a mesma meta para conseguir alguma coisa. E a informação também sobre o que se deseja. Então, nesse caso, após eu assumir o cargo de presidente na associação, nós começamos a ver como é que as coisas estavam acontecendo, e uma das primeiras ideias que surgiu, a interação que deve existir entre profissional, familiar e o próprio doente. Então foi nesse momento aí que eu entendi que se nós nos juntássemos, poderia haver um empoderamento para que nós melhorássemos o atendimento à saúde mental em Curitiba. A nossa meta inicial era o seguinte, era servir de intermediário
para levar as queixas dessas pessoas até as instâncias superiores. Porque o primeiro ponto que me parece importante é a falta de interação entre o profissional, o enfermo, o seu cuidador, e as instâncias superiores, os gestores. Então, as coisas estão acontecendo assim separadamente, e isso tem que ter uma certa interação, né? Então, com a formação da associação, com o apoio da terapia ocupacional, nós estamos ampliando e partimos então para o controle social. Por quê? Porque no controle social, que eu nunca tinha visto falar, eu comecei a me preocupar com isso só por um problema pessoal. Aí que se descobriu que existiam leis, que existiam maneiras de se cobrar um melhor atendimento, o Ministério Público e outras coisas. Viu só? Você, profissional de saúde, pode sim mobilizar os usuários, os familiares do seu serviço para fortalecer o controle social e com isso construir, sim, um SUS de maior qualidade para todos nós.